Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo de número 2 e gostaria que nós lêssemos juntos, se você puder abrir aí na sua Bíblia, Salmo de número 2. Vamos ler. Salmo 2 diz o seguinte: a rebelião das nações e a vitória do rei David. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho. Porque em breve a sua ira se acenderá, e bem-aventurados todos os que confiam nele. Amém? Vamos orar. Deus, Pai, nós pedimos nessa manhã que o Senhor ilumine os nossos corações, Pai, através da sua palavra. Que nós possamos compreender, Deus, o que o Senhor deseja falar a nós, Deus, como teu povo, como teu Israel, como tua igreja. Quebranta o nosso coração, Pai. Que nós possamos nos desapegar das nossas arrogâncias, dos nossos pecados, Pai, do nosso orgulho, e que através dessa palavra, Deus, que através de cada versículo lido, de cada palavra falada, que uma única coisa seja vista: a revelação do seu ungido, Pai. Que no fim de tudo isso, revelado ao nosso coração, seja o seu rei, Pai, o seu ungido, enviado ao seu povo. Eu oro, Deus, como um homem indigno de abrir a minha boca para falar as tuas palavras, Pai, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, dê vida aos nossos corações mortos, Pai, pois somente assim reconheceremos aquele que é o Rei da Glória, aquele que o Senhor instituiu em Sião. É o que nós pedimos, Deus. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, o livro do Salmo, ou o Saltério, a reunião dos Salmos, ele nos ajuda demais na vida cristã. E se você não tem o costume de diariamente ler os Salmos, eu recomendo que você faça isso. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo, onde nós buscamos auxílio em muitas coisas externas. O livro do Salmo, ele nos ajuda a entender, ele nos ajuda a compreender, e ele responde algumas perguntas que nós temos sobre como nós devemos viver a nossa vida cristã. Porque nesse livro nós temos todas as expressões de culto, de fé e de vida cristã do povo de Israel. Nele está contido tudo isso. E de forma geral, o Salmo 2 e o Salmo 1, que nós ouvimos semana passada, eles são a introdução do Saltério. Eles introduzem os temas que serão vistos em todos os outros salmos. Mas de forma específica, o salmo que nós lemos, ele é considerado como a introdução do livro 2 do Saltério, que é a divisão que vai do Salmo 42 até o 72. Se você abrir sua Bíblia aí, no Salmo 42, você vai ver que em cima dele está escrito segundo livro ou livro 2. E esse conjunto de salmo,
de salmos que contém o livro 2, eles tratam diretamente sobre Israel como nação e a redenção do povo de Deus. E é engraçado, né? Porque quando nós falamos de redenção, a primeira coisa que nos vem à mente é Cristo, é a cruz. E o Salmo, esse livro 2, ele já falava sobre a redenção do povo de Deus. E nesse Salmo é onde vai se encaixar aqui, nesse conjunto, é onde vai se encaixar o rei ungido, que nós lemos no Salmo 2, como filho, como governante e como protetor de Israel. E explicitar o seu papel na redenção. Então, à primeira vista, quando nós lemos esse Salmo 2, ele parece se tratar apenas de uma declaração de um rei poderoso, e ele deixa claro isso, bastante majestoso, que não tem medo dos seus inimigos, e muito pelo contrário, ele faz uma declaração para esses inimigos que estão vindo à frente dele, que estão se levantando contra ele. E de fato, esse salmo também se trata disso. E até por esse motivo ele pertence ao gênero chamado de salmo de realeza, porque ele trata de forma clara o rei davídico como filho de Deus e instrumento principal do governo de Deus sobre o seu povo. Esse salmo de número 2, ele é muito rico para nós, porque ele faz parte também da lista dos salmos messiânicos, junto com o salmo de número 22, junto com o salmo de número 110, entre outros. Ou seja, esses elementos de realeza que nós vemos nele, que ele traz à tona, de forma individual e de forma conjunta, eles apontam para aquele que Israel chamava de Messias, ou de ungido, como nós vemos no próprio texto. E quando o povo de Israel recitava esse salmo, eles faziam isso celebrando a vitória do rei Davi sobre os seus inimigos, mas também havia neles um sentimento como se essa fosse uma promessa de Deus sobre eles, e de fato era. Ou seja, eles cantavam sabendo que este apontava para um que viria, para aquele que seria chamado ungido, para aquele que seria chamado Messias, para aquele que seria chamado Cristo. Mas mesmo sendo um salmo messiânico, ele contém o seu próprio espaço e tempo. Ou seja, ele contém o seu próprio contexto de escrita. Davi, quando escreveu esse salmo, e esse salmo é atribuído a Davi, ele claramente foi usado por Deus para escrever de coisas que ele mesmo não sabia. Apontar para coisas que ele mesmo não sabia. Mas ele escreveu com base no quê? Com base nas coisas que ele vivia. Não sabendo que aquilo seria apenas uma sombra do que ainda viria a acontecer. Então esse salmo, ele tem o seu próprio contexto. E nele nós conseguimos ver uma divisão brusca aí, que vai do versículo 1 ao versículo 6 e do versículo 7 ao versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 6, nós conseguimos ver que esse ungido, ele está escrevendo, mas ainda não havia sido coroado como rei. Essa escrita ela é feita momentos antes da sua coroação, ou das dificuldades passadas até a coroação. E do verso 7 ao verso 12, nós vemos esse ungido sendo coroado por Deus e fazendo agora uma declaração pública como o rei escolhido de Deus. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar. Como é que nós vemos esse salmo no contexto de Davi e como o entendemos pelos olhos dos nossos primeiros irmãos? E para isso, eu quero seguir a divisão que o próprio salmista coloca no texto aí, que consiste em 4 partes de 3 versículos. Algumas Bíblias, elas sinalizam para nós qual é a divisão original do texto, colocando a primeira letra que sinaliza um parágrafo como negrito. Não são todas, a minha coloca aqui. Então, os versos que começam com a letra negrita, eles sinalizam ali um parágrafo que foi escrito original pelo próprio escritor. Então, nós vamos seguir essa divisão. E a divisão consiste do 1 ao 3, onde nós vamos ver a ofensa dos reis e príncipes
da terra. A segunda, do 4 ao 6, onde nós veremos a ação divina de Deus frente a essa ofensa. Do 7 ao 9, que nós veremos a coroação e a proclamação desse rei. E do 10 ao 12, onde esse rei, de uma forma amorosa, vai dar um conselho aos seus inimigos. Então vamos começar do 1 ao 3, que diz o seguinte: por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aqui nós temos a declaração dos inimigos que se levantavam. E qual era a intenção desses inimigos? Nós sabemos, meus irmãos, que muitos conspiravam contra Davi, tentando impedi-lo de forma hostil de subir ao trono. Antes de ser coroado, por exemplo, ele é duramente perseguido por Saul, e em várias situações ele fugiu por pouco. Nós tendemos sempre a falar do rei Davi, o rei glorioso, o rei vencedor, o grande guerreiro, sanguinário em muitas vezes, e de fato ele era isso. Mas até a chegada desse ponto, Davi passou poucas e boas. Não foi uma caminhada fácil. Quando Samuel chega lá na mesa da família de Davi e unge a Davi como rei, talvez Davi não fazia ideia do que aconteceria ali, dos momentos de dureza que ele passaria, dos momentos de grande perseguição que ele passaria. E aqui nós poderíamos listar alguns desses momentos que estão contidos só no livro de 1 Samuel. Que, por exemplo, quando no capítulo 18, Saul planeja uma artimanha para enviar Davi para morrer pelas mãos dos filisteus. Depois, no capítulo 19, Saul tenta cravar Davi na parede com uma lança enquanto Davi está tocando, e ele, como um ninja, desvia. No capítulo 22, Saul mata os sacerdotes do Senhor, porque eles estavam encobrindo Davi. No capítulo 25 ainda a gente conhece um camarada chamado Nabal, arrogante, hostil. No capítulo 27, o próprio Davi diz quanto ele era odiado pelos próprios israelitas. Meus irmãos, isso daqui não é irrelevante na história de Davi. Imaginem um homem ungido por Deus para ser rei, sendo odiado pelo próprio povo ao qual ele seria rei. E no capítulo 30, após ter as suas 2 esposas sequestradas, Davi se descreve como profundamente angustiado, profundamente triste. Davi teria toda a razão em talvez perder a esperança de se tornar rei e abrir mão do seu trono por causa dessa dura perseguição imposta por esse ofício. A perseguição era imposta por causa do ofício que havia sido dado a ele. E não foram poucas as vezes que ele teve que lutar contra o sentimento, por exemplo, como nós vemos no capítulo 30, angustiado. Contra essa tentação de talvez abrir mão, viver outra vida. Mas mesmo frente a esse cenário, nós vemos um Davi cheio de coragem e inabalável confiança em Deus. Ele estava completamente convencido de que ele havia sido designado rei, não por suas próprias ambições, não porque ele moveu os pauzinhos, mas pela divina designação. E isso era o que fazia Davi continuar caminhando, isso era o que fazia Davi não matar Saul quando ele teve oportunidade mais de uma vez, porque ele sabia que era Deus quem o havia designado para ser rei. E é por isso que ele faz essa pergunta: por que as nações se enfurecem? Por que os povos estão tramando em vão? E ele não deseja saber qual é o motivo da fúria e da união dessas nações e povos, a qual inclusive Absalão viria a fazer parte depois, o seu próprio filho. Porque ele sabe, e ele vai dizer isso nos versos à frente, mas justamente por causa da sua confiança integral em Deus, Davi revela de uma maneira nobre, talvez da maneira mais nobre que ele pudesse, o seu desprezo a esses que se reúnem contra ele. É isso que nós vemos nessa pergunta, Davi desprezando os seus inimigos, porque essa
pergunta, em outras palavras, é: por que que esses camaradas ainda estão insistindo em batalhar em vão? Entretanto, mesmo a esse nobre desprezo de Davi como guerreiro e rei de Deus, frente a essa afirmação, nós não podemos desprezar o fato de que ele tinha uma dolorosa batalha na sua frente. Que não era uma batalha sem importância, mas pelo contrário, meus irmãos. E ele descreve a magnitude dessa batalha no verso 2, quando ele diz que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido. Não se trata de uma batalha qualquer, mas de todas as nações, reis e príncipes, conspirando contra ele. E aqui Davi estava falando tanto dos inimigos que eram externos ao seu reino, quanto dos inimigos internos do próprio reino, dos judeus e dos gentios. Quando ele diz que os reis da terra se levantam, não se trata de uma investida temporária. Eles se levantaram, atacaram aqui, já era, agora eu vou descansar. Não. Ele está falando de uma expressão de ódio que era completamente radicada, era entranhada no coração dos seus inimigos. Eles constantemente se levantavam, eles estavam de pé na batalha contra Davi, contra o rei ungido de Deus. E o termo utilizado por ele aqui, que eles se levantam, deseja dar a nós, leitores, que não pertenciam à sua cultura, a sensação de que esses estavam se levantando como ondas em um mar raivoso, um mar enfurecido. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, meus irmãos? De tempestade, o barco, e o cara está de noite, e vira para um lado e vira para o outro, e onda levanta e onda cai, e tempestade, e parece que o navio quebra, e o cara não sabe para onde vai, e ele não consegue ver o que está acontecendo, aquele sufoco daquela cena. É exatamente isso que Davi deseja descrever para nós. Essa sensação, os inimigos estão se levantando como ondas, e eles não param. Ele está em um mar raivoso, e todos se levantam. Quando uma quebra, a outra se levanta. E a segunda afirmação que ele diz é que os príncipes conspiram. E essa afirmação talvez ainda seja mais perigosa, mais venenosa do que a primeira. Porque ela não se trata da fúria explícita desses inimigos, mas de uma conspiração astuciosa, de uma conspiração deliberada, maliciosa, de uma conspiração que era feita no silêncio. Era uma conspiração sussurrada. E aqui nós vemos inclusive o que o Salmo 1 havia alertado aos homens justos. Ímpios, que aconselham ímpios, meus irmãos, conspiram em conjunto. E tem uma frase magnífica do Spurgeon, no seu comentário sobre esse verso, que ele diz o seguinte: que os homens fossem a metade cuidadosos no serviço de Deus para servi-lo sabiamente, como os inimigos são para atacar o seu reino astuciosamente. Davi não estava falando de guerreiros quaisquer que se levantavam contra o reino, ele estava falando de inimigos astuciosos, silenciosos, que trabalhavam na sombra contra ele. Os inimigos se levantam em vão, mas em suas mentes eles tinham estratégias geniais para tentar acabar com o rei Davi. Inclusive a gente até poderia fazer um gancho com o texto que o Vini leu aqui. Eles ficavam em toda situação tentando pegar ele em alguma coisa. Quando Saul sabia que ele estava, Saul ia. Mas mesmo em meio a esse cenário, o ungido de Deus continua confiante. E devemos deixar claro aqui, que a confiança que Davi tinha, não tinha a base dela nele mesmo. Mas ele mantinha essa confiança porque sabia, como ele deixa explícito nesse verso, que aqueles que se levantam e conspiram unidos, não conspiravam unidos contra ele. Mas ele sabia que aqueles que se levantavam e conspiravam diretamente e primeiramente em ofensa contra Deus e seu divino governo sobre a terra. Era Deus quem primariamente estava sendo injuriado por esses inimigos e não Davi.
aqueles que com ódio tentavam impedir a coroação do rei Davi, não faziam nada além de destilar o seu próprio ódio a Deus. E Davi não, em momento algum, se envaidece, acreditando que tinha importância tal para ser alvo desses insultos feitos por seus inimigos. Porque ele sabia da grande força de Deus, ele sabia do controle e da majestade de Deus, e nunca atribuiu nada disso a si. Por isso, ele sabia que aqueles que o rejeitavam, estavam antes rejeitando aquele que o enviou. Aquele que o enviou como rei em Israel. E isso não é de uma forma qualquer que se parece com o versículo que a gente vê, inclusive, no capítulo 10 de Lucas, versículo 16. Ele sabia que aqueles que o rejeitavam, estavam rejeitando antes aquele a quem o ungiu. E a expressão que ele usa aqui para designar a si mesmo é ungido do Senhor. E essa palavra hebraica, meus irmãos, ela faz toda a diferença para nós. Essa palavra faz toda a diferença para a nossa vida. Essa palavra faz toda a diferença para o entendimento desse salmo e das Escrituras. Porque essa palavra aqui usada por Davi é a palavra Messia do hebraico, que depois seria traduzido pelo grego como Christus. E essa é uma declaração que Davi está fazendo de que ele reinava única e exclusivamente pela autoridade de Deus. E por isso que ao perseguirem duramente Davi, esses inimigos de forma cega e perversa declaravam guerra contra Deus. E Davi deixa claro que aqueles que se levantam contra o rei ungido de Deus e se recusam a viver sobre o seu reino, estão declarando guerra contra Deus. Aqueles que não reconhecem a autoridade do rei ungido, estão unicamente tentando resistir à autoridade de Deus. Tem uma seta clara aqui, meus irmãos. Deus é quem instituiu o seu povo, que levanta o seu rei ungido, e com a sua forte mão o mantém. É isso que Davi deseja deixar claro. O povo não se levantou por si mesmo, o rei não chamou a si mesmo de rei, mas foi Deus quem instituiu o seu reino. Foi Deus quem levantou o seu rei ungido, e é esse mesmo Deus que com a sua forte mão mantém o seu reino e o seu rei. E agora no verso 3, meus irmãos, nós vemos o motivo, por que é que esses inimigos se enfureciam. E eles diziam: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Esse aqui, meus irmãos, é o grito dos ímpios. Esse é o grito dos inimigos de Deus, aqueles que são chamados por Davi de reis e príncipes da terra. Esse é o grito de guerra, esse é o escrito na bandeira de todo o inimigo de Deus. Mas o mais engraçado é que isso não era o que eles tinham coragem de dizer em voz alta, no ápice de sua rebelião, mas era o que eles tentavam encobrir com seus próprios pretextos e presunções, quando se rebelavam contra o ungido de Deus, e ainda diziam: nós temos Deus ao nosso lado, e é por isso que nós vamos derrubar esse aí chamado Davi. Mas estando eles na roda dos zombadores, meus irmãos, eles falam um ao outro, comparando desprezivelmente o governo de Deus e de Davi, como se submeter-se a ele fosse uma escravidão extremamente humilhante. Eles estavam, em outras palavras, dizendo: vamos romper essas correntes que nos escravizam, vamos nos livrar dessas algemas, aí sim nós seremos livres, para fazer tudo o que a gente deseja. Nós seremos nossos próprios deuses, nós seremos nossos próprios reis, não queremos saber de restrições nenhuma, somos nós quem fazemos as regras. Aqui entendemos o termo que Davi usa, reis e príncipes, porque esses são aqueles que desejam reinar sobre a terra e sobre si mesmos. Sabe como eles são chamados? Donos de si, que desejam fazer da sua própria vida o que quiserem, entregando-se a todo prazer pecaminoso, investido em uma tentativa fugaz de serem deuses e senhores de si mesmos.
sendo isso explícito nas suas vidas ou não. Eles são chamados da mesma forma. E sabe o que é mais interessante? Que o que os incomodava não era o fato de ter um rei sobre eles. Eles não estavam nem aí para ter um rei. Eles já tinham. E eles já teriam outro. Não era isso que incomodava eles. Mas o que incomodava era o fato de que existia um Deus. E esse Deus enviou o seu ungido como rei para dirigir o seu povo. E junto com esse ungido, ele trouxe a sua luz, que denuncia todo tipo de pecado. Isso os incomodava. E eles não suportavam isso, meus irmãos. Não suportavam saber que existe um Deus, Senhor sobre todas as coisas. E menos ainda, que a luz traga por ele e expõe toda a vergonha deles. Era isso que eles não suportavam. Ter um rei para eles não fazia diferença alguma. Agora, ter um rei que traz a luz de Deus e denuncia o pecado deles, isso os incomodava extremamente, dia após dia. É engraçado, sabe, porque eles eram como nós. Como nós. E aí eu vou usar aqui, aproveitando o Dia das Mães, eles eram como nós quando éramos criança. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas minha mãe teve muita dor de cabeça comigo. Eu não tenho muitas cicatrizes à toa, eu era muito arteiro. E eu sei que o galardão da minha mãe está reservado lá no céu por causa disso. Mas esses eram como nós quando éramos crianças. Sabe por quê? A gente ia em silêncio, bem quietinho, fazendo o que a nossa mãe disse para a gente não fazer. A gente ficava bem quietinho, mas a nossa mãe tem um instinto, que ela sabe que quando o filho está em silêncio é porque ele está fazendo arte. Mas a gente ainda tinha a esperança de fazer tudo errado em silêncio e não ser pego. Mas aí quando a gente virava, a primeira pessoa que a gente via era a nossa mãe, ou era o nosso pai. E naquele momento a nossa mente funcionava a 300 por hora, tentando encontrar uma desculpa para encobrir a nossa transgressão, para encobrir o nosso pecado, para fugir da punição. Eles eram assim, como nós, fazendo tudo baixinho, achando que não teriam supervisão, e não só isso, achando que não teriam correção. Outro exemplo ainda, quando nós crescemos, e aí eu espero que você nunca tenha dito isso aos seus pais, e se você disse, peça desculpa. Mas quando nós crescemos e nos tornamos adolescentes, e em uma discussão com os nossos pais, nós dissemos, eu não pedi para nascer. Não existe uma frase mais ofensiva a uma mãe e a um pai do que essa frase. E é exatamente esse sentimento que aqueles gays tinham. Não é que eles não gostariam de existir, como nós também não. Quando a gente está falando isso, a gente não está falando sério. Porque muito pelo contrário. A gente gosta tanto da vida que a gente estava levando, eles gostavam tanto da vida que eles estavam levando, o amor nosso, pela nossa transgressão e pelo nosso pecado era tão grande, que eles não suportavam simplesmente a ideia de saber que existia alguém superior a eles, que denunciava e corrigia o seu pecado. E é isso que nós dizemos quando falamos essa frase. Não é que nós não desejamos não existir, que nós desejamos não existir, mas é que nós não queremos ter alguém que supervisiona a gente. Por que você precisa me corrigir? E esse é o grito daqueles homens, o grito de rebelião, o grito de amor ao pecado. Para eles o governo de Deus, a liberdade traga por Deus ao seu povo, era nada mais que algemas e escravidão. Porque a liberdade traga por Deus liberta o homem do seu pecado, e o amor deles é muito grande pelo pecado. E se tem uma coisa que eles não querem abrir mão, é do pecado.
Porque dói. Porque humilha. Que maneira mais clara nós poderíamos usar aqui, meus irmãos, para descrever o pecado enraizado na natureza do homem, do que explicitando o seu sentimento de ódio quanto a Deus, o seu sentimento de ódio quanto ao seu reino, o seu sentimento de ódio quanto à sua luz, chamando a liberdade que é dada por Deus ao seu povo de escravidão. Essa fala, meus irmãos, ela é redigida, ela é falada, ela é traduzida em várias línguas, em várias situações, em vários momentos dos nossos contextos, dias e vidas, porque essa é a frase mais dita pelos inimigos de Deus. E é por isso, por esse ódio, por esse sentimento, que eles investem violentamente contra quem? Contra o rei ungido de Deus. E agora, que nós vimos como os inimigos se levantam, e o porquê eles se levantam, nós mudamos o foco. O autor do Salmo agora, ele deixa de olhar para os inimigos, e ele volta a câmera para Deus. E ele vai falar sobre a ação divina frente a isso. Frente a todo esse cenário de rebelião, de guerra, é assim que Davi escolhe descrever a Deus. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. E ele utiliza ainda o recurso da repetição aqui, meus irmãos, porque ele diz a mesma coisa depois do ponto e vírgula, com a intenção de deixar claro para nós o que está sendo dito. Não há margem para dúvida alguma quanto à reação de Deus frente a essa aparente investida dos inimigos do seu reino. Diante de uma iminente rebeldia, diante de uma tempestade de inimigos que se levantam, como Davi descreve, Deus ri. Se antes Davi tinha chamado os seus inimigos de reis e príncipes da terra, para mostrar a debilidade e o claro limite do poder desses reis e desses exércitos, agora ele usa essa expressão para nos mostrar a imponência, a magnitude, a onipotência e a tranquilidade daquele que está sentado nos céus. Duas coisas nós podemos ter certeza lendo esse verso, meus irmãos. E a primeira delas é que Deus nos céus ri. E por quê que Deus ri? Porque Deus não necessita de exército algum para acabar com essa rebelião. Deus é descrito sentado, posição de descanso, meus irmãos. Deus não é descrito como em posição de ataque, ou em pé, esperando. Não, em posição de luta. Deus é descrito sentado, porque nem se levantar era trabalho necessário para lutar contra esses inimigos que se levantavam. O Deus de Davi é um Deus onipotente. A segunda certeza que nós podemos ter lendo esse verso, meus irmãos, é que o rei pode não entender, e o povo de Israel pode não entender também, mas Deus permite que os seus inimigos se levantem para perturbar o domínio do seu rei ungido. Algumas vezes, meus irmãos, Deus não responde imediatamente, como é o caso desse texto. E se Ele não responde imediatamente, não é porque Ele negligencia a honra do seu ungido, mas sim porque é simplesmente o tempo de rir. Deus deixa os seus inimigos atacarem o seu rei. Deus deixa os seus inimigos aparentemente desestabilizarem o seu povo, o seu Israel, a sua igreja. E esses inimigos ainda acham que estão vencendo, ainda acham que avançam com sucesso, mas o que eles não sabem é que Deus só está sentado, rindo e zombando. Nós não podemos
ter uma visão pessimista sobre o mundo, onde tudo que nós vivemos levará a nada, tudo é sofrimento. Mas existe uma coisa que é sabedoria, existe uma coisa que é boa, como Salomão diz. E em muitos momentos, quando nós somos desestabilizados, quando o reino, e quando eu digo nós, eu não digo nós como indivíduos, mas como povo de Deus, quando o reino aparentemente é desestabilizado, nós tendemos a dizer: Deus não está nos ouvindo, Deus é indiferente ao seu rei e ao seu reino. Mas o que Davi deixa claro a nós, meus irmãos, é que quando Deus não responde imediatamente, é o tempo dele de rir. Deus não é conivente, e menos ainda indiferente, frente à perversidade dos seus inimigos. Até porque no verso 5, Davi vai descrever agora o que acontece. Então, e com a palavra então, ele aponta para o tempo em que Deus exerce o seu juízo sobre os seus inimigos, que aparentemente aos olhos humanos estavam impunes até agora. Então ele os repreende na sua ira, os aterroriza no seu furor, dizendo, no momento em que a ira e a fúria dos inimigos chegam ao ápice, onde aparentemente eles estão no ponto mais forte, Deus os repreende e os aterroriza. Coloca medo neles. Aterrorizar é uma expressão de extremo medo, de tremer, de bater os dentes, de ser afugentado. E de que forma que Deus faz isso? Dizendo. Novamente, Davi não descreve Deus em pé, não descreve Deus em posição de ataque, mas o que ele diz é que ele aterroriza os seus inimigos, dizendo. E essa aqui é a manifestação da justiça de Deus. O salmista utiliza esse verbo para mostrar não somente o que Deus havia dito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, quando ele ordenava a unção de Davi. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Mas Davi utiliza esse verbo também para descrever a ação de Deus, a ação de cumprir o que havia dito. E ele diz: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Os inimigos julgaram talvez ser fácil se levantar contra um humilde jovem pastor, caçula entre seus irmãos. Era o menorzinho. Quando Samuel vai lá na casa dele, nem na reunião ele está. Samuel tem que insistir para ele aparecer. Esses inimigos julgaram Davi como pretensioso. Ele está se levantando e ele está se dizendo rei. Ele mesmo está colocando sobre ele a autoridade de nós. E nós não vamos aceitar isso. Quem é esse cara? E eles estavam julgando não só isso, mas a unção feita por Samuel também, como falsa. Ele errou. Mas Deus vence os inimigos de seu ungido, estabelecendo Davi no trono. Tem um poema que diz o seguinte: teus inimigos em vão planejam guerrear, contra o trono divino em vão se amotinam, como ondas grandes, com rugido bravio, que dão e morrem na praia. Essa é a descrição perfeita dos inimigos de Davi. Se levantaram enfurecidos contra ele, tentando derrubá-lo. Mas Deus os amedronta, colocando o seu rei no seu trono, cumprindo o que havia dito. Mas como assim? Eles foram vencidos e eles continuam vivos. Como assim? Eles foram vencidos e não foram exterminados. Essa é a vitória de Deus sobre os inimigos que tentavam impedir o seu rei de ser coroado. Mas agora é o seguinte: Deus institui o seu rei,
e institui o seu rei como juiz sobre a terra. Nesse ponto aqui, meus irmãos, em que Davi foi coroado, os inimigos foram completamente vencidos. A vontade do Senhor é e sempre será feita sobre a terra. Se levante o homem que quiser, se ajunte com quantos desejar na roda dos escarnecedores, para conspirar contra o Senhor e o seu ungido. Mas o ungido de Deus foi nomeado e não será deposto. Coroado está um rei ungido de Deus, assentado no trono para ser soberano sobre o povo de Israel, como diz 2 Samuel 7:8. Agora, nós vimos os inimigos, nós vimos a resposta de Deus a esses inimigos, e nós veremos agora, a partir do versículo 7, a proclamação desse que foi ungido rei. E aqui, logo na primeira afirmação de Davi, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse. Aqui está claro como não havia pretensão ou sentimento algum de usurpação da glória vindo da parte de Davi. As palavras aqui ditas não provêm da imaginação de Davi, ou do sentimento, agora que eu estou no trono eu vou falar o que eu quiser. Não é isso que nós vemos. Nós vemos um rei que diz, agora que eu fui coroado, eu direi o decreto do Senhor. Não são as minhas palavras que aqui eu digo. Um decreto é uma ordem vinda de uma autoridade superior. Davi não falava por ele mesmo, Davi falava por aquele Deus que o colocou no trono. E ele diz, tu és meu filho. E essa expressão, meus irmãos, ela é colocada como honra a Davi. E não deve ser entendida, o sentido dela, não era para que fosse entendido como se Davi fosse um de muitos filhos. Mas aqui, ele claramente já prefigurava aquele que seria chamado o Filho unigênito de Deus. Quando ele diz, tu és o meu filho, ele está dizendo assim, você é o meu filho, e não um meu filho. E ao salmodiar essas palavras, cantar, recitar ou orar, o povo de Israel, quando se lembrava desse salmo, se regozija com plena certeza em seu coração, que aquele que dirige o povo de Deus é o Filho verdadeiro de Deus. Tu és meu filho e hoje te gerei. E o termo gerar não é utilizado no sentido de formação, mas de revelação, de manifestação. Tu, Davi, és meu filho, e agora eu venci os seus inimigos, te colocando no trono, revelando a eles a sua honra e a sua majestade, a majestade desse rei ungido. Davi foi gerado por Deus no momento em que Deus manifestou a escolha dele para ser rei. E aí o verso 8 diz assim, pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Nós vemos claramente tratada a herança prometida por Deus ao seu filho. O pai não negará absolutamente nada ao seu filho. Nada que tenha relação completa com a extensão do seu reino até os confins da terra. Deus está prometendo ao seu ungido que o reino instituído alcançaria as extremidades da terra. É isso que Deus está falando para Davi. Eu te darei todas as nações como herança. De uma extremidade à outra, a terra será sua propriedade. É isso que Deus está falando ao seu filho. E no verso 9, ele faz uma afirmação muito forte, dizendo o seguinte: tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Não só a autoridade e domínio é dada ao Filho, ao Rei de Deus, mas força e poder completo sobre todas as nações. Apesar das grandes forças, estratégias
e investidas, essas nações não passam de frágeis vasos de barro na mão de um oleiro, que facilmente são despedaçadas por sua vara de ferro. Mas aqui agora, meus irmãos, eu quero fazer um convite a vocês. Nós devemos olhar esse texto de uma ótica geral das Escrituras. Como é que isso se cumpre de forma plena em Davi? Essa é a pergunta que nós levantamos quando nós lemos esses versos. Davi foi coroado, mas ele morreu, e ele não teve as nações como herança. Davi era o rei ungido de Deus, e ele não teve como propriedade as extremidades da terra. Davi foi um grande guerreiro, sanguinário, tanto que Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque a mão dele estava cheia de sangue. Às vezes a gente imagina o rei Davi, que nem a Record imagina o rei Davi, cheirosinho, bonitinho, de coroa, pá, Zaragold. Mas esse não era Davi. Sabe quem é o rei mais parecido com Davi? Ragnar. O rei Ragnar, sanguinário, forte, imponente, estrategista. Daquele jeito era Davi. E de fato, durante a sua vida, Davi detonou todos os inimigos que se levantavam contra o reino de Deus. Mas ele morreu. Ele não só não teve as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade, como ainda depois de morrer, o seu filho Salomão toma o seu trono. Escolha de Davi. E apesar da grande sabedoria de Salomão, no fim da sua vida, ele coloca o reino de Israel em decadência. Decadência essa que vai levar o reino a ter uma divisão, e o reino se divide. E eu relembro aqui, meus irmãos, agora, o que nós dissemos na introdução. É por isso que esse salmo, ele era cantado como uma celebração de vitória de Davi sobre os seus inimigos e uma promessa de Deus sobre o povo de Israel. Porque isso ainda não havia sido cumprido. Deus por algum acaso mentiu? As promessas por algum acaso falharam? De forma alguma. Deus não mente e as suas promessas não falham. Davi, quando nós olhamos esse texto, da ótica geral das Escrituras, Davi, ele era um tipo. Ele era uma sombra. E sombra de quem? Do rei ungido de Deus que viria, aquele que seria chamado de Messias. E o povo de Israel sabia disso. Eles esperavam esse que chegaria. E esses anos se passaram. Depois de Salomão vieram outros reis ruins, alguns bons. E Israel foi de um povo imponente a um povo que vivia em nações inimigas como escravo. E agora, Deus prometeu que o rei de Israel teria como propriedade todas as nações. Para o povo de Israel, era extremamente vivo esses atributos do rei listados por Davi. Que ele seria chamado filho de Deus, que ele teria as nações como herança, que as extremidades da terra ele teria como propriedade, que traria a vara de ferro em sua mão e despedaçaria os inimigos. E esses ainda são alguns dos atributos explícitos que nós vemos no texto. Mas nós poderíamos listar vários outros que são atributos implícitos, como por exemplo a majestade desse rei, sua imponência, sua inabalável coragem, sua força contra os inimigos. E isso era vivo no coração daqueles que recitavam esse salmo. Esse é o rei que nós esperamos, esse é o rei que virá. A grandeza do seu governo alcançaria todos, e eu ressalto aqui essa palavra, alcançaria
todos os reinos da terra, sem restrição. Se nós tivéssemos que desenhar esse rei, meus irmãos, se fosse um trabalho da faculdade, você tivesse que desenhar esse rei, provavelmente você faria alguma coisa parecida com aquele quadro de Napoleão, no cavalo, com as duas patas para cima, com a espada na mão e o cabelo voando. Provavelmente nós desenharíamos esse rei, porque é o rei que é desenhado por esses atributos. Uma figura completamente majestosa, triunfante, bonito, cheiroso, forte. E essa não é de forma alguma uma leitura de todo equivocada dessa descrição. E essa era a visão exata que alguns tinham. Quando liam essas palavras, sabiam que Davi estava apontando para alguém. Alguém que cumpriria todos esses requisitos e se encaixaria de forma perfeita em todos esses atributos. Sempre que liam, salmodiavam, mais viva era a esperança desses irmãos. No cativeiro, quando Isaías fala, quando Jeremias fala, quando Daniel escreve sua profecia, ele vê aquele que seria o ungido de Deus, o rei, o filho. Isso era vivo no coração de Israel. Com o passar dos anos, eles não se esqueciam, mas aguardavam que Deus enviaria o seu rei todo-poderoso. O rei que libertaria Israel de todo o sofrimento e derrotaria todos os seus inimigos. Então, durante o reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos governava a Judéia, surge um homem ali pela região da Judéia, pela região do Jordão. E ele usava umas roupas engraçadas, comia uns lanches estranhos, mas ele tinha uma pregação convicta: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas o ouviam, confessavam seus pecados e eram batizados por ele. Olha que loucura! E aí, nesse mesmo período, surge um homem, mais ou menos no auge dos seus 30 anos, para ser batizado por ele. E esse homem é João, que batizava. E ele se recusa. Mas o outro que chegou, ele insiste, e ele responde em uma fala enigmática ali para João: me batiza, porque é assim que nós devemos fazer, para cumprir toda a justiça. E assim João faz. E logo que esse homem sai da água, naquele momento o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu como pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando descrevem que isso aconteceu, eles estão dizendo: ei, sabem aquele a quem Deus chamou de filho no Salmo 2? É esse aqui, a quem Deus está chamando de filho agora. Então, esse homem que acaba de ser batizado, ele reúne um grupo de discípulos, começa a pregar por onde ia, começa a realizar milagres por onde passava, curava as pessoas, ressuscitava os mortos, multiplicava pão e peixe. Então, depois de 3 anos, sabe o que acontece? Ele morre. Ele morre em uma cruz. O objeto de maior vergonha e desprezo que qualquer homem poderia ser exposto, aquele a qual João e os evangelistas
disseram ser o Filho de Deus, agora está lá, pregado naquele objeto. Não pode ser. Mas como assim? Como o rei grandioso, majestoso e destemido, diante de quem nenhum inimigo ficaria de pé, poderia ser humilhado, morto e derrotado em uma cruz. E aqui nós vemos um claro contraste entre o desenho que nós fizemos do rei e aquele em que Deus enviou para ser o rei. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquele que ele veio para ser rei, não o receberam. Pois eles esperavam um rei grandioso aos seus olhos. E o rei que eles receberam foi um rei humilhado, morto. E aqui, frente a isso, frente a essa descrição, nós precisamos voltar ao versículo 4. O que esse versículo diz, meus irmãos? Aquele que está no céu se ri. Nós não podemos ter uma visão unicamente triunfalista do rei. Precisamos ter uma visão apostólica do rei. Como o apóstolo Paulo deixa claro, meus irmãos, durante a sua palavra de encorajamento aos irmãos que estavam na Antioquia, em Atos capítulo 13, versículo 32 ao 34, nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, Ele cumpriu para nós que somos seus filhos. E como que Ele cumpriu? Ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Meus irmãos, me desculpe, eu preciso assoar meu nariz. Um minuto. Eu tento, mas eu não consigo. O apóstolo Paulo está falando para nós, meus irmãos, qual é a visão apostólica do rei. Um grupo de judeus tinha uma visão de que o rei enviado por Deus seria literalmente um rei de todas as nações, que viria em seu cavalo e dominaria todas as nações, e traria a Israel a majestade e o poder. E eles esperavam esse rei. Mas quando eles veem um de Nazaré, filho do carpinteiro, homem simples, não pode ser, nós faremos de tudo para derrubar esse cara, nós faremos de tudo para derrubar esse homem. E como os inimigos de Davi enfureceram e se levantaram. A cruz, o objeto que até há pouco significava a humilhação e a derrota daquele que dizia ser Deus, se torna nesse momento o objeto de coroação daquele que de fato era o Filho de Deus. Os seus inimigos se enfureceram e tramaram, como os próprios discípulos disseram: Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só, meus irmãos, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, e não só com os gentios, mas também com os povos de Israel, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Mas olha,
Atos capítulo 4, versículo 28, olha isso, meus irmãos. Mas eles fizeram, aqueles inimigos fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Meus irmãos, nesse pequeno trecho do livro de Atos, capítulo 4, versículo 25 ao 28, os discípulos aplicam de forma clara o texto lido, o salmo que nós lemos. Cristo é aquele a quem Deus ungiu como rei, seus inimigos fizeram de tudo para matá-lo, até o levarem com aparente sucesso para a cruz. Eles comemoravam a sua vitória sobre aquele chamado Rei dos Judeus. Mas durante a diversão, na sua humilhação, o que eles não sabiam é que sacrificavam um cordeiro puro. Sacrifício esse que reconectaria Israel ao seu verdadeiro Deus e coroaria Cristo como Rei. Por isso, meus irmãos, Deus ria. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu resgatar o seu povo. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu governar o seu povo. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu cumprir as suas promessas ao seu povo. Por meio do seu Filho, Jesus Cristo, o crucificado. Quando o verso 7 do Salmo é aplicado somente ao contexto de Davi, nós vemos o significado da realeza, quando Deus o chama de filho. Mas quando nós lemos esse salmo com as lentes da cruz de Cristo, nós vemos a expressão não somente de realeza, mas a divindade de Cristo como Filho eterno de Deus. E essa divindade é que o torna superior aos anjos. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Como o autor de Hebreus utiliza no versículo 5 do capítulo 1. É essa mesma divindade que o torna herdeiro das nações, de toda a terra, de eternidade em eternidade. Pois foi o próprio Deus quem o constituiu herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Sendo divino, ele é superior, primogênito sobre toda a criação, porque em todas as coisas foram feitas, inclusive tronos, soberanias, poderes e autoridades. Tudo foi criado por ele, para ele, todas as coisas subsistem nele. E em sua ressurreição, Deus o fez assentar-se à sua direita e o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios capítulo 1, versículo 20. Por sua autoridade, é Ele quem tem em sua mão a vara de ferro. E no tempo correto, meus irmãos, quebrará e despedaçará a reunião dos ímpios. É Ele quem governa as nações com cetro de ferro. Deus nos permitiu ver por meio de Davi um exemplo disso, quando durante o seu reinado ele conquistou diversos reinos. Porém isso se cumpre de forma plena somente em Cristo, que é levantado como Rei e Juiz do seu povo, e não somente, mas de todas as nações. Nós poderíamos aqui, meus irmãos, tratar sobre a bondade e a misericórdia de Deus, frente à punição dos pecados, mas nós fugiríamos do contexto. Davi está falando para os inimigos de Deus. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência, cultuai o Senhor com tremor e regozijai-vos com tremor. Agora, o salmista Davi exorta os seus inimigos incrédulos a se arrependerem. É interessante o fato de que ele está escrevendo para homens de títulos, reis, juízes, homens extremamente importantes em seus contextos, não acostumados a se ajoelharem perante outros, mas pelo contrário, subjugam a quem podem. E esse é o conselho dado a eles:
sejam prudentes, se desvencilhem da sua falsa confiança, posta na sua própria sabedoria. Abram mão do domínio do orgulho e sirvam ao Senhor com temor. Por suas posições e condições, esses gays chegam ao ponto de acreditar que até Deus se submete a eles. Por isso o conselho é explícito. Não se trata apenas de cultuar ao Senhor. Não se trata apenas de levantar no domingo. Não se trata apenas de ofertar e dizimar. Não se trata apenas de cantar. Mas de fazer isso com temor. E esse sentimento só é possível quando se reconhece como inferior. Meus irmãos, se tem uma coisa que é difícil na nossa sociedade, é nós nos reconhecermos como inferiores a qualquer um e a qualquer coisa. Vocês conseguem enxergar a semelhança desses gays e juízes no nosso contexto? Os gays e juízes somos nós, são vocês. Sou eu na minha casa, quando eu desejo dirigir a minha casa pela minha vontade. Quando eu desejo dirigir o meu dinheiro pela minha vontade, pelos meus desejos. Quando eu desejo adorar a Deus, porque eu quero e da forma que eu quero. Regozijai-vos com tremor. Mas o que pelo Espírito Davi recomenda a esses, não se trata de algo extremamente penoso. Pelo contrário, meus irmãos, isso é agradável. O que ele diz aqui é: se alegrem com tremor. Porque é isso, é a humilhação diante do Filho, que os moverá à verdadeira alegria. Não se trata de uma busca desenfreada por alegria, mas se trata de encontrá-la no temor e na reverência de Deus. Por isso, beijai o Filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve, muito em breve, sua ira se acenderá. Bem-aventurados serão todos os que confiam nele. Uma certeza nós precisamos ter, meus irmãos: para fazer paz com o Pai, é necessário beijar o Filho. Não existe maneira de ter paz com o Pai, ou de se achegar a Ele, que não seja através do beijo do Filho. O beijo aqui é o sinal de honra que os servos costumavam render a seus senhores. Ei, vocês que são donos das suas vidas, vocês que se intitulam reis, vocês que julgam, beijem o Filho, se coloquem como servos, reconheçam a soberania do Filho. Qualquer um que chame Deus de Senhor precisa beijar o Filho. E nós nem precisaríamos citar aqui João capítulo 5, versículo 23. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai a quem o enviou. Não nos esqueçamos, meus irmãos, não existe outro caminho. Ninguém vai ao Pai, a não ser pelo Filho. João 14, versículo 6. Na exposição desse verso, meus irmãos, eu gostaria também de fazer já as aplicações. E a primeira delas é: não se deixem enganar. Os inimigos da cruz existem. Os inimigos de Davi eram facilmente delimitados, identificados na história bíblica. Nós conseguimos grifar na nossa Bíblia os inimigos de Davi. Mas nós não podemos ignorar o fato de que, assim como os inimigos se levantaram contra Cristo durante o seu ministério, tanto mais assim ainda existem hoje inimigos da cruz. E nós não falamos isso, meus irmãos, com desprezo. Nós não falamos isso, meus irmãos, com ódio. Nós não falamos isso, meus irmãos, com raiva ou com qualquer outro sentimento. Mas como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 18, é com lágrimas que nós dizemos isso. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo.
Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Meus irmãos, nada é mais doloroso para um homem que vive junto ao povo de Deus do que ser um cristão carnal. Do que ser um cristão cujo o seu Deus é o seu estômago. Cujo ser um cristão ao qual no silêncio ele se orgulha das coisas vergonhosas. E de uma forma visível, eles estão tanto fora quanto dentro da igreja. Não que eles pertençam à igreja invisível, mas sim à igreja visível. Nós não podemos viver negligenciando o fato de que nosso Deus é fogo consumidor, meus irmãos. E no tempo oportuno, Ele trará a sua ira sobre os pecadores, e com a sua vara de ferro despedaçará os vasos de barro. E como igreja, como servos de Cristo, aqueles que beijaram o Filho, precisamos anunciar a sua palavra. Não pode existir, meus irmãos, cristão que seja indiferente ao pecado cometido ao nosso redor. Cabe a nós viver e pregar como cidadãos desse reino, como porta-vozes desse rei, orando para que Deus abra os olhos e ouvidos daqueles que estão nos vendo e ouvindo, e se arrependam de seus caminhos e beijem o Filho. Isso não é um apelo, meus irmãos, mas esse é um convite à oração, para que Deus traga aqueles que Ele prometeu em Atos, pois Ele disse que enviaria, mas eles só podem vir se Deus antes for a eles. Preguem, vivam como cidadãos desse reino, não negligencie a palavra do Filho ungido, do Rei ungido. Sabe por quê? Meus irmãos, todos estão esperando um Rei. Aqueles que explicitamente dizem isso e aqueles que não. Todo homem é dirigido por um Rei, seja ele as suas vontades ou seja ele o Rei instituído por Deus sobre nós. Quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós testemunhamos, como nós, quando servos, falamos desse Rei, que dirige esse reino, nós oramos ao mesmo tempo pedindo: Deus, dê vida aos que estão mortos, Pai. Abra os olhos daqueles que estão cegos, Deus, abra os ouvidos daqueles que estão surdos, Deus, Pai. Que o seu Cristo crucificado seja revelado através dessas palavras. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é: não se esqueçam que o nosso Messias foi o Cristo crucificado. Devemos tomar cuidado para não cair no mesmo erro que alguns caíram quando viram a Cristo e não creram, porque esperavam ver no Messias vitória e sucesso, de acordo com a cosmovisão terrena. A cruz era para eles símbolo de humilhação. E para nós, meus irmãos, ela também é. Mas a diferença é que nessa cruz o nosso Rei foi revelado. Temos um Cristo, um Messias, um ungido, humilhado e crucificado, porém ressuscitado e nesse mesmo instante coroado. A sua ressurreição colocou todas as coisas sob o seu domínio. Ou seja, tudo que nós necessitamos, meus irmãos, está em Cristo. Se todas as coisas estão sob o domínio dele, o que é que você necessita que não esteja em Cristo? Por isso, bem-aventurados são todos os que confiam nele, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vem o calor, ou quando vem uma pandemia, ou quando vem a dificuldade financeira, ou quando vem a perseguição dos inimigos do reino de Deus. Mas,
quando vem esse receio, a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, sabe o que acontece? Ele não fica cansado, ele não se afadiga, e ele não deixa de dar fruto. É isso que Jeremias fala no capítulo 17, versículo 8, sobre aqueles que confiam no rei que viria a Israel. Aqui, meus irmãos, nós finalizamos citando o Salmo 1. O caminho dos ímpios traz a destruição e ira, mas o justo o Senhor recompensa com mansidão e paz eterna. Que o Cristo crucificado, meus irmãos, seja sempre exaltado como Rei em nosso meio, enquanto a igreja existir na terra, e Deus seja glorificado em todo o tempo. Amém.